Olá, caros alunos do SEJA. Vamos dar início a mais uma videoaula do módulo 4 de Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental, onde dando continuidade às operações com números decimais, onde vamos analisar agora a multiplicação e a divisão. Então, iniciando aqui pelo item A, onde temos essa operação de multiplicação, temos 9 inteiros e 74 centésimos multiplicado por 3, né, 3 inteiros ou 3 unidades. E para efetuar essa multiplicação, para armar essa multiplicação, como já vimos lá nos números inteiros, a multiplicação de números inteiros, nós vamos armar normalmente como se esse número fosse inteiro, não tivesse vírgula, né? Então, podemos armar normalmente sem levar em consideração a vírgula nesse momento. A posição da vírgula não vai influenciar na resolução dessa operação de multiplicação. Né? Então, colocamos aqui o multiplicando, 9,64, e o multiplicador, que é o 3, aqui abaixo do último número, no caso aqui o número 4. E o multiplicando, número 3, multiplica normalmente todos os números do multiplicador. Então, temos primeiro 3 vezes 4, que é 12. Colocamos o 2 e vai 1 aqui para o 6. Multiplicamos agora o 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. E 1 que foi 19. Colocamos o 9 e vai 1 aqui para o 9, né? E agora multiplicamos o 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. E 1 que foi 28. Colocamos aqui o 28. Muito bem, realizamos a multiplicação, né, do multiplicando pelo multiplicador normalmente, independente da posição da vírgula. Mas, depois que chegamos no resultado, não temos mais nenhum número para multiplicar, devemos colocar a vírgula no número. E para colocar a vírgula, basta você analisar quantos números, quantas casas decimais tem depois da vírgula. Então, o único número que tem casas decimais é o número aqui, no caso 9,64, que possui duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula. O 3 não possui vírgula, né? Então temos aqui apenas duas casas depois da vírgula. Então, obrigatoriamente, o produto dessa multiplicação também deve ter duas casas depois da vírgula. Então, a partir aqui do número, né, da direita para a esquerda, contamos duas casas, uma casa é o 2, a segunda casa é o 9, e colocamos a vírgula aqui nessa posição. Então, o resultado dessa multiplicação, 9,64 vezes 3, corresponde a 28,92, ou 28 inteiros e 92 centésimos. Bem, outro caso que podemos analisar, no item B, vamos ter a multiplicação de 19 inteiros e 4 décimos, multiplicado por 21 centésimos. Então, podemos armar normalmente essa multiplicação, desconsiderando a vírgula, né? A partir aqui dos primeiros números. Então, temos 19,4 como sendo o multiplicando, 0,21 multiplicador, e multiplicamos normalmente sem considerar as posições da vírgula. Né? Você vê aqui que as vírgulas não ficaram alinhadas, isso ainda não é necessário, né? Não vamos levar em consideração a vírgula ainda. Então, começando aqui do número 1, multiplicamos 1 vezes 4, que é 4, 1 vezes 9, que é 9, e 1 vezes 1, que é 1. Multiplicamos agora o número 2. Então, 2 vezes 4, 8. Fica aqui posicionado abaixo do número 2. Já vimos isso lá na multiplicação dos números inteiros. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9 é 18. E vai 1, aqui para a posição da próxima coluna, que é o 1. E 2 vezes 1 é 2. Mais 1, 3. E multiplicamos o 0, né? 0 vezes qualquer número é 0. Então, temos 0, 0, 0. Né? E somamos aqui, então, essa parte. Somando essa parte, teremos, né? O 4, baixamos o 4. 9 mais 8 é 17, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10.
10 mais 0, 10. Colocamos o 0, vai 1 aqui por 3. 3 mais 1, 4. Baixamos o 0 aqui só para efeito de organização. E vamos então agora para posicionamento da vírgula, onde nós vamos posicionar a vírgula aqui no produto. Então temos que levar em consideração a quantidade de casas decimais aqui que contém essa operação. Então, o número 19 tem uma casa depois da vírgula, né? 19,4, possui uma casa depois da vírgula, que é o 4. E o número 21 centésimo possui dois números depois da vírgula, o 2 e o 1. Então, totaliza-se 3 casas depois da vírgula, né? Então, temos que o produto tem que ter 3 casas depois da vírgula. Então, a partir aqui do número 4, contamos uma casa, 2 casas, 3 casas e a vírgula tem que ser posicionada nesse local. Então, o resultado dessa multiplicação, o produto dessa multiplicação, corresponde a 4 inteiros e 74 milésimos. Bom, outro exemplo que a gente pode analisar é o exemplo da divisão. Então, temos aqui no item A a divisão do número de dois números inteiros, né? 31 dividido por 5. Esse número também pode ser armado em forma de fração, onde o numerador é 3 e o denominador é 5. E essa divisão teremos como resultado o número decimal. Então, mesmo utilizando números inteiros, pode ser que o resultado, né, a divisão desses números, seja um número decimal. Então, vamos analisar essa divisão, né? Vamos armar aqui a divisão. Temos, então, 31 dividido por 5. Já vimos como armar a divisão. E iniciamos aqui, né, no dividendo. Né, o 3 é menor do que 5, então andamos mais uma casa, temos 31 dividido por 5. Então, temos que pensar no número que, multiplicado por 5, se aproxime de 31. Então, você pode começar com 2, 2 vezes 5, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25 e 5 vezes 6, 30. Então, o número mais próximo que multiplicado por 5 se aproxima de 31 é o 6. 6 vezes 5, 30. Então, 30 a gente coloca nessa posição e vamos subtrair pelo 31. Então, temos 31 dividido por 5 é 6, e 6 vezes 5 é 30. Então, 31 menos 30 sobra 1, não é isso? Então, 31 menos 30 é 1. Então, até essa posição, nós aprendemos a dividir nos números inteiros, números naturais. Tudo bem. Né? Então, lembramos que a divisão ele tem, né, suas denominações. Né? Nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, o resto aqui não foi zero. Quando o resto é zero, né, como já vimos, quando o resto é zero, significa que a divisão é exata. Como o resto não foi zero, né, o resto aqui está sendo 1, né, nós podemos continuar essa divisão. Porém, temos que seguir aqui algumas regras. Bem, então, para continuar essa divisão, vamos acrescentar o zero aqui no resto. Então, o resto passa a ser agora 10, né, para continuar a divisão, né, o dividendo passa a ser 10. E teremos 10 dividido por 5. Porém, para acrescentar o zero aqui no resto, também temos que acrescentar a vírgula aqui no quociente. Então, a vírgula é acrescentada no quociente. Então, acrescentamos a vírgula no quociente e o zero aqui no resto da divisão. E continuamos a divisão normalmente. Né? Agora temos o 10 dividido por 5. Então, o número que multiplicado por 5 tem como resultado 10 é o número 2. Bem simples, né? 5 vezes 2, 10. Então, teremos 10 menos 10 e a divisão passa a ser, então, exata. Né? 10 menos 10 é 0. Então, logo, 31 dividido por 5 corresponde ao número decimal 6 inteiros e 2 décimos. Então, essa é a condição para se dividir números inteiros e tem como resultado o número decimal. Bem, o item B
temos o número 7 inteiro e 2 décimos, um número decimal, já com vírgula, dividido por um número inteiro, que é o 4. Também podemos armar dessa forma, né, para representar a divisão, como se fosse na forma de fração, também 7,2 dividido por 4. E para dividir números decimais, ou por um inteiro ou por um número decimal, né, temos que obedecer a algumas condições. Né? Uma delas é que para realizar a divisão, temos que eliminar as casas decimais. Eliminando as casas decimais, nós teremos uma divisão entre números inteiros. Então, a primeira condição é eliminar as vírgulas e realizar a divisão por números inteiros. Agora, qual a condição para se resolver, para se eliminar essas casas decimais? Né? Nesse caso aqui, como só temos uma casa depois da vírgula, que é o 2, né? Tanto o dividendo quanto o divisor, ele só apresenta uma casa depois da vírgula, que é aqui do número 7,2. Então, para eliminar essa casa decimal, basta nós multiplicarmos o dividendo e o divisor por 10. Se eu tivesse duas casas decimais, tanto o dividendo como o divisor, né? Teríamos que multiplicar por 100. Se fosse 3 casas decimais, multiplicaríamos por 1000. Né? Então, nesse caso aqui, como só temos uma casa decimal, multiplicamos por 10. Então, primeiro multiplicamos o dividendo, 7,2 vezes 10. Temos o número inteiro, então agora 72. Porém, também temos que multiplicar o divisor, o número 4. Então, 4 vezes 10, 40. Logo, teremos então uma divisão entre números inteiros, né? 72 dividido por 40. Logo, a divisão passa a ser, né? Que era 7,2 dividido por 4, passou a ser 72 dividido por 40. Então, vamos realizar essa divisão. 72 dividido por 40. Podemos armar aqui dessa forma, né? 72 dividido por 40. E vamos proceder normalmente à divisão. Então, 7 é menor do que 40. Então, vamos considerar duas casas. 72 dividido por 40. Bom, o número que multiplicado por 40 se aproxime de 72. Você pode tentar por 2. 2 vezes 40 é 80. Então, passa. Não pode ser o 2. Tem que ser o 1. 1 vezes 40, 40. Então, vamos subtrair 72 menos 40. 72 menos 40 dá 32. Então, temos agora o número 32 dividido por 40. Porém, 32 é menor do que 40. Então, vamos usar já o método da divisão de números decimais. Né? Acrescentamos o zero aqui no resto. Passa a ser, então, o número 320. E colocamos a vírgula aqui no quociente. Então, temos agora a divisão 320 por 40. Prosseguindo a divisão, o número que multiplicado por 40 se aproxime de 320, ou dê exatamente 320. Aí você pode ir por tentativas, né? Vamos começar pelo 5, né? 40 vezes 5, 5 vezes 4, 20, então 40 vezes 5, 200. Né? É pouco. Vamos tentar o 6, né? 6 vezes 4, 24. Então 40 vezes 6, 240. Também é pouco. Por 7. 7 vezes 4, 28. Então 40 vezes 7, 280. Ainda não. Vamos tentar então o 8. 8 vezes 4, 32. Então 40 vezes 8, 320. Então vamos colocar o 8 aqui, né? 8 vezes 4, 8 vezes 40, 320. Vamos subtrair então 320 menos 320, que resulta em 0, ou seja, a divisão passou a ser exata. Então, 7,2 dividido por 4, nós transformamos em 72 dividido por 40, para eliminar a vírgula, e temos como resultado o número 1 inteiro e 8 décimos. Ok? Bem, caros alunos, essa foi a nossa videoaula sobre operações com números decimais, multiplicação e divisão.
Espero que tenha ajudado bastante vocês para a resolução das atividades. Bons estudos e até a próxima.